lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o fogo de Deus. O termo fogo, dentro das igrejas protestantes pentecostais, né, dentre as pentecostais, talvez a mais famosa, o movimento pentecostal, nasceu da Assembleia de Deus, né, e trouxe um avivamento. E aqui, por favor, não é uma crítica à Assembleia de Deus, mas é uma marca. A Lírio é uma igreja pentecostal. Nós acreditamos na livre atuação do Espírito Santo e cremos na plena manifestação dos dons de Deus na igreja. Como Jesus disse para Nicodemos, né? O vento sopra para onde quer e como quer, ou seja, não se controla o vento, não se controla o Espírito. Mas durante muito tempo, esse termo fogo, que virou até meme, né, para algumas pessoas, o irmão do fogo é o labareda, né? É o irmão do labareda, esse irmão é fogo, esse irmão é fogo puro, né? Esse jargão de fogo acabou ficando muito relacionado aos movimentos espirituais, a língua estranha, por exemplo, ao sapateado, ao eis que te digo, o muitas das vezes. São jargões evangélicos, e a gente acabou meio que perdendo a ideia do fogo. O que é o fogo? Muito movimento, muito barulho, muita gritaria, muito frenesi e pouca consciência do que é um homem cheio do fogo de Deus. E aí você percebe se a pessoa tem fogo ou não no dia da adversidade. Eu cansei de ver pessoas que nos cultos ou em reuniões evangélicas tinham uma autoridade tremenda no profetizar, no falar em línguas, no sair correndo, sapateando, mas quando suas vidas passavam por uma fase de aperto, essas pessoas simplesmente perdiam o sentido e não tinham resistência alguma para suportar nada. E eu fico pensando, meu Deus, cadê toda aquela força? Cadê todo aquele vigor? Cadê toda aquela autoridade sair marchando pela igreja e profetizando e tal e tal? Cadê? Porque na verdade nós demos para uma manifestação espiritual aquilo que é muito mais poderoso, que é o fogo de Deus. Quero ler um texto com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Posso ler? E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ok? Vamos orar? Pai bendito, eu peço a Tua graça nesta tarde. Tua palavra não é mera informação, não é palestra, não é terapia, é a Tua palavra, Senhor. E um homem que carrega uma palavra é imparável. Uma mulher que carrega uma palavra é imparável. A Tua verdade, ela desbrava a alma. A Tua palavra faz até celas caírem ao chão quando elas prendem um homem que carrega uma palavra. Há um poder na palavra. E eu te peço, Senhor, que aqueles que realmente têm interesse em recebê-la, que estejam com os ouvidos abertos, para que o coração seja inflamado agora, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O termo fogo foi incluído dentro da vida do homem no dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? A palavra Pentecostes deriva do termo penta, ou seja, os derivados, as décimas de 5. Jesus Cristo ressuscitou no domingo pela manhã. Ele ficou 40 dias ainda na terra, preparando os discípulos. No 40º dia, depois da ressurreição, Jesus Cristo ascende aos céus, volta aos céus e diz: olha,
eu estou indo ao Pai, preparar-vos lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Virá alguém após mim, que é o Espírito Santo. Pois bem, no 40º dia, no dia 40, depois da ressurreição, Jesus volta ao céu. E no 50º dia, nos 50 dias, depois da ressurreição, aquele que Jesus prometeu que viria, veio, e ele desce. O Espírito Santo desce, por isso que o termo é dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição. E quando o Espírito Santo desce, há uma manifestação. A Bíblia diz que estavam todos congregados, havia um sentimento, era um culto comum, mas com pessoas desejosas, mas aquele culto se tornou incomum, porque o Espírito estava ali. É como se o Espírito Santo colocasse uma nova envergadura, uma nova forma de ver a vida, ao ponto de que começaram a falar em outras línguas. E veja, quando a gente estuda esse texto, nós achamos que esse falar em línguas é apenas a língua dos anjos. Não, mas era a capacidade. Ali em Jerusalém haviam pessoas do mundo inteiro que visitavam Jerusalém, que falavam outros idiomas. Mas o Espírito potencializou tanto os que estavam ali, que eles conseguiam pregar o Evangelho em idiomas que nem falavam. Não é só falar em línguas estranhas, mas esse derramar do Espírito Santo e falar em outras línguas, significa que eles começaram a, por exemplo, aquele que falava hebraico, conseguia pregar em grego sem nenhum problema. Foi um novo tempo, um novo poder, não só um movimento espiritual de glória, aleluia, eu estou sentindo, mas uma potencialização na ferramenta, trazendo um avanço para o reino de Deus. Então, fogo de Deus não é só barulho, movimento, marchar, gritar, pôr a mão na cabeça, ir para o monte, ficar abraçado. O fogo de Deus é uma nova envergadura, é uma potencialização. É como se eu turbino um carro comum para que ele tenha uma nova velocidade. É como colocar uma carga adicional. Isso é o fogo de Deus. E esse em Pentecostes trouxe um novo nível de patamar visível. Aqueles que encontraram esse poder abriram mão de seus medos, abriram mão de seus traumas. Antes do fogo, os discípulos se escondiam em porões, com medo de ameaça, medo de fofoca. Agora, apóstolo Pedro, depois do fogo, ele vira um desbravador, prega como nunca, porque iniciou a era do fogo, aleluia. Iniciou a era onde marca pessoas comuns, mas com uma envergadura sobrenatural. E aqui não tem nada a ver com seminário, teologia, tempo de igreja. Olha, tem muitos lugares que não se respeitam novos convertidos. O camarada fala assim: não, aqui só tem valor quem tem mais de 10 anos de igreja. O reino de Deus não leva currículo em conta. A única coisa que para Deus importa é como você está agora. Tem muitas pessoas que viveram uma vida inteira na igreja, agora estão de joelhos. E tem outros que aceitaram Jesus ontem, estão queimando. O que manda no reino de Deus não é currículo, não é histórico, mas o que manda é como você está agora. E talvez você está dizendo: pastor, o senhor está pregando sobre o fogo de Deus, e eu nem sou evangélico, eu nem sou, mas se você conseguir acreditar nessa palavra que eu estou pregando, esse fogo está disponível para você agora, e ele pode te levantar onde quer que você esteja. E se ele fez há 2000 anos atrás, homens covardes, homens pequenos, homens amedrontados, terem uma combustão na alma, ao ponto de não temerem a mais nada, e serem um rolo compressor no plano do inferno, eu tenho certeza que essa mesma unção está aqui disponível para aqueles que a desejarem. Eu creio que nós fazemos parte dessa geração do fogo, essa geração que vem à igreja de um jeito comum, mas de repente o dunamis, o poder do Espírito nos levanta. Em Hebreus 1:7, o autor de aos Hebreus nos dá claramente uma indicação sobre o poder do Espírito. Aos Hebreus capítulo 1 versículo 7, quanto aos anjos ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e de seus servos clarões reluzentes. Em outras palavras, aqueles que o servem brilham. Não despreze o fogo de Deus. Não ache que fogo de Deus é sair marchando pela igreja. Não ache que fogo de Deus é mudar cabelo ou pôr uma saia comprida. Não ache que fogo de Deus é mudar um linguajar, como eu vejo muitos aí pregando, falando de um jeito que nem parece humano, é o R, é falando com uma voz parecendo uma trombeta desafinada, sei lá o que. Isso não é fogo. Fogo de Deus é ser exatamente quem você é. Uma vida comum, morar numa casa comum, se vestir como sempre se vestiu.
mas ter, quando abre a boca, uma unção e uma autoridade, que todos vão dizer, é a mesma voz, são os mesmos olhos, mas não é você mais. Nós precisamos de um fogo, nesse tempo onde as pessoas estão amedrontadas, onde o Brasil se divide entre a politização, onde o ódio tem tomado conta dos nossos jovens, onde o tempo onde o racismo tem crescido, polêmicas, desestabilidade. A igreja não vai vencer Satanás com música, a igreja não vai vencer Satanás com culto online, a igreja não vai vencer Satanás com histórias bonitas ou com reflexões na internet. A igreja vai vencer com o fogo de Deus. A única ferramenta para pôr o diabo de joelhos é o fogo de Deus, é se tornar um incendiário da glória de Deus, porque é o fogo que potencializa, é o fogo que te faz falar e ser ouvido, é o fogo que te faz suportar as maiores atrocidades e não se curvar, é o fogo. E você vê pessoas que estão na igreja há 20 anos, e do nada a pessoa some, pessoas que estão na igreja há 40 anos, e do nada a pessoa fica uma pessoa irreconhecível, porque murcha. Como é que alguém murcha do dia para a noite? Como é que alguém que cantava, pregava, de repente parece um ateu? Porque nunca provou do fogo. Provou da igreja, provou do sermão, provou do evento, mas nunca provou do fogo. Porque quem prova do fogo, põe uma garrafa no fogo, põe qualquer coisa no fogo, essa pessoa nunca mais é o mesmo. Põe um objeto no fogo, nunca mais é o mesmo. Se você esteve diante de Deus e é o mesmo, é porque você encontrou tudo, menos o fogo. Menos o fogo. E por que eu preciso do fogo? Primeira coisa, você precisa do fogo, porque senão você nunca vai orar decentemente. Algumas pessoas ficam dizendo, eu oro e não me sinto, eu não sinto que Deus me ouve. Eu oro porque eu não sinto, parece que a minha oração é aquele termo, né? Nossa, pastor, está tão opressor, parece que Deus não me, parece que a minha oração não passa do teto. Que conversa fiada o quê? Ora com fogo. Ora com fogo. Não é orar pela dor, pela agonia, pela ansiedade, pelo desespero, ora com fogo. Quem tem fogo, ora com a oração com fogo. Eu estou abatido, depressivo, angustiado, melancólico, com medo, ameaçado, sem dinheiro, pronto para ser despejado. Eu dobro o joelho e eu começo a buscar o fogo de Deus. É Elias. 2 Reis capítulo 1 versículo 10, põe aí. Olha o que um homem ora com fogo, olha aí. 2 Reis capítulo 1 versículo 10. Olha uma oração de fogo. Elias está sendo pressionado, oprimido, ameaças, ele está sozinho. São mais de 800 profetas. A gente fala muito dos profetas de Baal, mas não estavam só o de Baal no Monte Carmelo, estavam os profetas de Azera também. E somando os de Baal com o de Azera, davam mais de 800 profetas. Mas olha a oração, 2 Reis capítulo 1 versículo 10. Elias respondeu ao oficial, se eu sou homem de Deus. Elias respondeu para a luta, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu os oficiais e 50 soldados. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer milagre aqui. Dona Maria, eu sinto muito em dizer, seu caso não tem solução. Doutor, se eu sou mulher de Deus, eu vou orar e Deus vai me curar dessa doença. Olha, eu sinto em te dizer, mas você está mandando. Meu irmão, chefe, pode mandar embora. Se eu sou homem de Deus, eu vou pegar meu currículo e Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Se eu sou homem de Deus, eu não me prostro. Oh, estão falando mal de mim. Se eu sou homem de Deus, as minhas emoções são de Deus, eu não vou me abalar, eu não vou perder tempo com isso. Se eu sou homem de Deus, eu vou dobrar. Eu posso sentir a pancada, mas se eu sou homem de Deus, eu vou orar com fogo. O que falta é oração com fogo. O que falta é oração com fogo. Em Atos capítulo 12 versículo 5, o evangelista Lucas escreve que Pedro estava preso. Havia mais de 16 soldados na cela com Pedro. E a família de Pedro, a igreja não estava lá. Ai meu Deus, o que vamos fazer? Quem vai ser o novo apóstolo? A gente se prepara para a perda e não para a vitória. Mas enquanto Pedro estava preso,
Diz lá Atos 12:5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o que Deus fez? Mandou um anjo, algema de um lado, algema do outro, 16 soldados na sala, 4 soldados dentro da cela, segurança máxima, porque o diabo sabe quem Pedro era. Mas quem ora com fogo, Deus manda anjo. Sabe por que você vê demônio e não anjo andando na tua casa? Porque você ora frio. Sabe por que você ouve vozes de morte e não vozes de glória? Porque você não ora com fogo. Ore com fogo. Clame a Deus com fogo. Ore com fogo. Ore, põe a mão sobre a doença e ore com fogo. Está com dor nas costas? Põe a mão nas costas e ore. Pare de gemer e ore. Está com dor na cabeça? Ore. A igreja precisa buscar o fogo, buscar e crer que o Espírito Santo está entre nós. E ele não é uma sensação, ele não é um frenesi, ele não é cair no chão, ele não é sair marchando, ele é você na tua vida comum. Abrir a tua boca com maturidade e dizer: eu vou falar com Deus, porque o meu Deus cura, liberta e transforma. Ele tira pessoas das drogas, eu vou orar por libertação. Ele tira o mal, eu estou angustiado, ele, meu Deus, tira a angústia. Eu estou com a pressão alta. Por que as pessoas morrem e não são curadas? Porque não oram. Nós precisamos orar com fogo. Nós precisamos pregar com fogo. Pregar não é essa conversa de filosofia, mas é pregar com fogo. É o que diz em Jeremias capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, abre aspas, porque falaram estas palavras, porque pregaram com fogo, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam o quê? Sejam o quê? Fogo. Porque você agiu com autoridade, Jeremias. E eu farei com que essas suas palavras sejam fogo, e esse povo seja a lenha que o fogo consome. Em outras palavras, Jeremias, quem te ouvir vai ser diferente. Ai pastor, eu prego e ninguém me ouve. Ai pastor, eu prego o evangelho e ninguém se converte. Eu prego, as pessoas riem de mim. Porque você prega com medo, porque você prega para agradar, porque você prega comprometido com a dor, com o sistema. Mas comece a pregar com fogo. Deixa os olhos brilharem, comece a falar de Jesus com o coração ardendo. Antes de pregar, deixa o que você vai pregar falar sentido para você. Algumas pessoas falam: pastor, por que você fica agitado no altar? Porque eu me nego a falar algo para alguém, se não queimar em mim. Se não queimar em mim, não vai queimar em ninguém. E por isso que algumas vezes eu começo a pregar aqui, eu não me contenho, porque se não arder em mim, não vai arder em você. E tem que pregar com fogo. Pregar com fogo não é gritar, pregar com fogo não é esbravejar. Tem muita gente que grita e não convence nada. Mas pregar com fogo é entender que eu sei o que eu estou vivendo, eu sei. E a Bíblia diz que se você prega com fogo, ele faz do ouvido daqueles que te ouvem como lenha, como feixe. A palavra convence. Talvez nossos sermões não são ouvidos porque nós não pregamos com fogo. Pregamos bonitinho, teologicamente perfeitos, pregamos tudo ajustadinho, tudo bem no lugar, mas não tem fogo, não tem vida. Um ator, quando vai fazer um teatro, ele dramatiza para dar uma sensação de uma história mentirosa, que aquilo é real, e as pessoas choram na plateia. Um cinema se dedica, aí na hora que nós vamos falar do evangelho, a gente fala de qualquer jeito, a gente fala sem brilho nos olhos, a gente fala como se fosse algo comum, como se compra um detergente no mercado, ou como se vai a um lugar. Tem que arder, irmão. Se você quer ganhar pessoas para Jesus, não é ser chato, mas tem que queimar. As pessoas têm que falar: ele vive por isso, a vida dele mudou por conta do evangelho. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, não é a filosofia, não é a minha eloquência, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito. Está cheio de pregador aí falando bonito, pregador revoltado no púlpito,
Paulo está dizendo, e olha que Paulo era inteligente, estudou aos pés de Gamaliel, e olha que Paulo era culto e sábio. Ele fala, o meu sermão não se vale de palavras persuasivas de sabedoria, mas o meu sermão é de demonstração de poder do Espírito. Deus muda, Deus transforma, Deus ergue, Deus ressuscita, Deus abre porta. Por que você fala isso? Ninguém me contou, não, eu vi, Ele fez na minha vida. Ele não é o Deus dos outros, Ele é o meu Deus. Por que Deus existe? Porque Ele me falou. Por que Ele é real? Porque eu vi. Por que Ele cura? Porque Ele fez em mim. Por que Ele renova? Porque Ele renovou em mim. Não é da página da Bíblia que eu descobri quem Ele é, não. Não é de uma carteira de sala de aula, não. Não é de uma canção no rádio, não. Ele se mostra para mim, Ele vive comigo, Ele dorme comigo, Ele acorda comigo, Ele toca em mim. Ninguém vai dizer que é mentira, porque ninguém me contou. Eu vi, eu provei, eu senti. Quem tem contato com fogo, prega com fogo. É o fogo que transforma, é o fogo que liberta, é o fogo que opera sinais, é o fogo que age, é o fogo que queima corações. A gente precisa do fogo para orar, a gente precisa do fogo para pregar, a gente precisa do fogo para adorar a Deus. É a adoração que mostra a expressão de amor a Deus. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 16, há uma relação de como deve ser há uma indicação de como tem que ser a minha relação com Deus em relação ao amor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Essa é a declaração da Sunamita, dizendo que o amado é dela. É uma parceria, é uma junção. É a noiva que se entrega ao noivo. É o fogo, e aqui está falando da paixão, da entrega. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu não sinto mais o que sentia antes. Você sabe? Você sabe o que aconteceu com a sua paixão? Você sabe por que você virou uma geladeira? Por que tudo para você é frio e não faz sentido? Eu vou dizer uma coisa a você, vir a um culto sem o fogo de Deus, a igreja é uma das coisas mais chatas que tem. Participar de um culto, ouvir um pastor pregando, ou ficar cantando sem o fogo de Deus é chato. Cantar o que a gente canta sem o fogo de Deus é chato. É melhor ouvir MPB, roupa nova, é chato. É chato ouvir a música exaltada. Se você for ler a letra, se você não tiver o fogo, é chato, é chato. Porque as coisas de Deus não é natural, não são para gente natural, não é para você estudar na lousa, não cabe na matemática. As coisas de Deus são para ser discernidas no Espírito, as coisas da carne na carne, e as coisas do Espírito no Espírito. E tem adoração que não flui, você fala, eu não sei, eu não me renovo. Não renova porque falta o fogo, falta a entrega. E tudo que o fogo toca, ele consome. Tudo que o fogo toca, ele diminui. Quanto mais tempo no fogo, mais perto das cinzas. Quanto mais tempo no fogo, menor fica. Qualquer coisa no fogo derrete, consome, ela modifica. E está na hora de você permitir que esse fogo deixe você pequenininho na adoração, porque a adoração é reconhecer o que Ele é e não o que você quer. A adoração é reconhecer a sua grandeza. E tem horas que nós não adoramos porque estamos grandes demais de vontade, grandes demais de opinião, grandes demais de desejos, grandes demais de ideias, grandes demais de orgulho, grandes demais de medo. E quando você deixa o fogo de Deus vir, você não está preocupado com mais nada, porque o fogo queima, consome, diminui, e daqui a pouco você só sabe chorar. Por que você está chorando? Está morrendo? Não, porque Ele é maravilhoso. Por que você está chorando? Porque Ele é digno. Por que você está chorando? Porque Ele me amou primeiro. Mas espera aí, não, minha vida não importa mais. E aí você vai entender, Mateus capítulo 6, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Adoração é uma entrega. E se tem uma coisa que o fogo faz, é queimar, é desmanchar. É o que Abraão faz quando ele leva Isaac em cima do monte, e Deus diz, ó, prepara o teu filho, você vai entregar teu filho, você vai tacar fogo no teu filho para mim. O adorador não tem problema em perder, porque sabe até que quando perde, ganha. O adorador não tem medo de entregar. Adorador não é pele fina. Se Deus pedir meu filho, eu dou, porque até nisso Deus vai me abençoar. Se Deus pedir o meu emprego, mas pastor, fechou a porta, e daí? Eu vou queimar nele, não é na situação. Para de queimar no problema, porque o problema não te modifica. Para de queimar. Alguns queimam nas emoções, alguns queimam na depressão. Começa a arder na presença de Deus. Mas pastor, Deus pediu meu emprego, entregue e continue adorando,
Mas Deus pediu: meu filho, por que Abraão é chamado como o pai da fé? Por que é de Abraão que vem a maior geração de todos os tempos? Por que Abraão é o pai da nação hebreia? Por que Abraão é o homem que Deus fez uma aliança eterna? Por quê? Porque foi o homem que não teve problema em queimar, entregando a Deus em cima do monte o que ele mais amava. Você consegue queimar quando Deus te pede o que você mais ama? Você consegue queimar quando Deus te pede o que você mais ama? Você consegue, porque eu já vi muita gente que saiu rodopiando na igreja, muita gente que saía marchando, falando em línguas, quando Deus pediu o que mais ama, desviou e foi para a cachaça. Eu já vi muita gente de terno e gravata, cabelo encebado, e quando Deus pediu o que mais ama, foi usar droga. Eu já vi muita gente com a saia no calcanhar, julgando a vida dos outros, e quando Deus pediu Isaac, foi desviar e ficou em casa. Porque fogo é a capacidade de continuar queimando, mesmo quando Deus me pede o que eu mais amo, porque isso é adoração. Você é capaz? Sem fogo você não é capaz. Nem pense. Mas se você tem o fogo, você entrega, irmão. Se você tem o fogo, é porque não é você. Se você tem o fogo, você tem perdas. Eu já conheci gente que enterrou um filho num sábado e no domingo estava na igreja. Eu conheci. O que você está fazendo aqui? Você tem todo o direito de ficar em casa em luto. Não, pastor, eu entendi o que Deus fez. Eu estou aqui. Eu conheci pessoas que já tiveram muitas perdas e estiveram na casa do Senhor, porque não é que eles são bons, não é que eles são diferentes, não é porque eles estão acima da média, não, é porque o fogo está lá. E quando o fogo está lá, não tem como parar. Não tem. Quando o fogo está lá, não tem como parar, não tem como estacionar. Sabe o que falta para você? Não é dinheiro. Sabe o que falta para você? Não é força, não é livros para ler, não é inteligência. Pastor, me indica um curso, me indica um seminário. Sabe o que falta para você? Não é novos amigos. Sabe o que falta? É fogo de Deus. É fogo de Deus. É deixar o Espírito Santo arde aqui dentro. Arde para ser imparável, imbatível. É uma entrega que se dá, e eu amo Ele de um jeito diferente. Eu amo Ele e eu adoro. É um novo jeito de ver a vida, é um novo jeito de suportar as coisas, é um novo jeito, é um desejo que não se atém ao espaço, à matéria. É um desejo. A geração do fogo de Deus, ela ora com fogo, ela prega com fogo, ela adora com fogo. E último, a geração do fogo de Deus é uma geração marcada pela santidade, porque o fogo, ele purifica, o fogo limpa. Você só limpa o ouro no fogo, você só limpa a prata no fogo, porque o fogo, ele separa o metal precioso das impurezas que o tempo misturou. Todos nós nascemos impuros. Romanos 3:23, todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. É como um ouro bruto. O ourives recebe aquela pedra que nem brilha, e ele sabe que o único jeito daquele ouro ter valor é tacando ele no fogo. A santidade, durante muito tempo a igreja colocou um peso nela. É claro que no evangelho há renúncias. É claro que eu vou ter que dizer não para muitas coisas, como Jesus disse não para me alcançar. Ele disse não por poder dele, ele disse não para a glória dele, e ele se tornou maldito. Então, a vida cristã é uma vida de renúncias, porque o meu Deus renunciou por mim, e não seria justo eu não renunciar. Mas santidade não é querer parecer perfeito para os homens, e aqui que a religião estragou tudo. Durante muito tempo nós nos preocupamos em parecer pessoas perfeitas um para os outros. Perfeitos para o pastor, perfeito para o meu líder, perfeito para a minha namorada, perfeito para todo mundo, para que todo mundo olhasse dizendo, esse camarada é perfeito. Durante muito tempo a igreja, a religião colocou na nossa cabeça que santidade é ninguém ter nada para falar de mim e dizer aquilo ali é diferente. Mas santidade não é isso. Isso é hipocrisia. Porque não é pecado ser gente, não é pecado ser você, não é pecado jogar bola, não é pecado andar de bermuda, não é pecado andar de chinelo, não é pecado. O pecado é você permitir que algo que te afaste de Deus esteja aí. O fogo, ele tira as impurezas. Mas o problema da santidade é que se você não tiver, não é que você não vai poder cantar no púlpito, não é que você não vai ser bem visto na igreja,
Se você não tiver uma vida santa, separada, você nunca vai descobrir o valor que você tem. Eu preciso ter santidade, não para ser melhor que os outros, mas só com a santidade você vai saber o valor que você tem, porque a santidade vai separar o ouro das impurezas, e sem santidade você nunca vai saber teu real brilho. Então não é que eu quero ser santo porque Deus mandou, porque a igreja exige. Eu preciso ser santo para eu saber o quanto eu sou valioso, o quanto eu sou precioso, o quanto eu não sou qualquer coisa. E eu não peco, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não peco, ou eu não vou pecar, porque Deus é melhor. Para de dizer, eu não posso fazer coisa errada porque o inferno. Para de falar do inferno. Diga, eu vou seguir a Deus, porque Deus é melhor. Por que entre o pecado e Deus você fica com Deus? Porque Deus é melhor. Porque o sabor de Deus é melhor. Porque estar na presença de Deus é melhor. Mas tudo isso, irmãos, só o fogo. Só o fogo. Só o fogo. O pecado não pode fazer parte da nossa vida, só o fogo. Alguns caem no mesmo lugar porque falta o fogo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra diz claramente, coloca aí pra gente, aos Hebreus 12, 14. Sem santidade, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É o fogo que dá santidade, é o fogo que nos faz entender a palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha? É o fogo que limpa. João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É o fogo que lava, que purifica. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer no versículo 26: para santificá-los, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou outra coisa semelhante, mas santa e inculpável. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, Pedro vai dizer que nós temos que dizer não ao pecado todos os dias. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Quando Jesus diz sejam santos, Ele está dizendo, eu sou valioso e vocês também são. Eu não quero ser santo para cantar no púlpito. A gente tem medo de ficar de banco. Olha o que a igreja colocou na nossa cabeça. Se o pastor descobrir, eu estou de banco. A gente transformou aquilo que era para ser o maior desejo de crescimento, de valor, numa obrigação pesada. E nos esforçamos para deixar tudo bem para o homem. E para Deus, a gente nem liga. Só o fogo de Deus te fará entender o teu valor. E por favor, não queira o fogo de Deus para movimentos. Queira o fogo de Deus para suportar o dia mal, para orar e ver a cela que te aprisiona ser liberta pelos anjos de Deus, para pregar e ver os ouvidos daqueles que te ouvem como palha diante da voz do fogo, para adorar e saber, Senhor, se o Senhor me pedir o que eu mais amo, eu ainda me derramarei na tua presença, para se santificar, entender o meu brilho. E quando falarem você é burro, você é idiota, você não tem nada na vida, a santidade vai dizer, não, olha a luz que você tem, olha o poder que você tem. Meu querido irmão, não deixe que estraguem o fogo de Deus. Eu já vi gente dizendo, você não fala em línguas, então você não tem o fogo.
Esqueça isso. Você não precisa falar em línguas, não. Não é porque você que você não fala em línguas que você não tem o fogo. Tem muita gente que fala em línguas e não tem fogo, nunca viu fogo na vida. Tem muita gente que se gaba de língua estranha, cantar em língua, subir no telhado, ficar voando na igreja, subir em cima, não sabe nada da vida, não ora com fogo, não adora com fogo, não prega com fogo. Só tem aquela carcaça bonita por fora e por dentro é um sepulcro caiado, vazio, frio, fedido. Mas tem muita gente que chega na igreja simplesinho, nunca nem leu muito a Bíblia, mas está ali, na sua simplicidade, orando com fervor e pedindo ao Espírito Santo: me encha. Meu Deus, eu não sei muita coisa não, mas eu sei que tu existe, eu sei que tu me resgatou, eu sei que tu és real. E vem, Pai, está aqui a minha paixão, está aqui o meu desejo. Eu estou aqui nesse quarto agora, assistindo essa live do pastor Diego, eu estou aqui agora, mas eu sei que tu está aqui. E de repente é impossível não queimar, a alma queima, o coração ferve, o Espírito pulsa, e daqui a pouco você vai começar a falar com as pessoas, e de cheio do fogo você vai pregar com fogo. De repente gente vai começar a chorar ao ouvir você falar, gente no metrô vai te pedir ajuda, a pessoa se aproximando, você vai estar falando de coisas aleatórias, mas a tua palavra nunca vai ser uma palavra comum. Até mesmo sem se dar conta você vai pregar, até mesmo falando de coisas comuns, as pessoas vão dizer: olha, eu vejo Deus nisso, eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nele. E daqui a pouco, querido, há uma adoração, uma maturidade, você vê Deus em tudo, e você não está apegado a nada, só a Ele. Mas Deus pediu meu relacionamento, pode levar, Senhor. Mas Deus pediu alguma coisa que eu pode levar, é o Abraão que leva o Isaac, pode levar. Se o seu fogo ficar comigo, pode levar, porque eu sei que se eu tenho o teu fogo eu recomeço, se eu tenho o seu fogo eu me ergo, se eu tenho o teu fogo eu persisto, eu suporto a dor. Mas sem teu fogo, não adianta ter o Isaac e não ter teu fogo, não adianta ter meu casamento e não ter teu fogo, não adianta ganhar dinheiro e não ter o fogo, porque é o fogo que me faz suportar. E também a santidade não é para ficar impressionando os homens, não é para ser aplaudido, não é para vender CD, não é para ter like na internet, não é para refazer fila, para piorar. Eu quero a santidade para que no dia mau, no meio do vale, eu não esqueça que eu sou separado, eu não esqueça que no meio de toda essa tranqueira de impurezas, de ofensa, de pecado, de passado, eu brilho, eu tenho valor, e eu não sou o que o diabo diz que eu sou, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, eu não sou o que eu mesmo digo que eu sou santo, porque eu tenho valor. Não é para ser melhor que ninguém, não é para cantar vantagem, não é para ficar me aparecendo. Eu sou santo para que no dia mau eu não me perca nos meus pensamentos, e eu lembre quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua alma. Receba. Quero orar por você agora. Eu espero que tenha sido muito bom esse vídeo para você, tenha sido uma bênção, divisor de águas. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas, compartilhe, me ajude a levar essa palavra a tantas pessoas que precisam. Agora nós vamos ter um tempo de oração, gravado no mesmo dia que a mensagem foi pregada. Fica aí e ore comigo, tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar. Um abraço e que Deus te abençoe. Vamos tirar a religiosidade do nosso coração, vamos tirar essa vida de santarrão, vamos buscar o fogo de Deus. Se você tiver o fogo, você vai saber o que fazer e o que não fazer, ninguém precisa nem te ensinar. Se você tiver o fogo, você vai saber que é você e Deus a maior parceria que existe no mundo. Você pode ter profeta, pode ter soldado, pode ter o que for, pode ter a prisão mais poderosa, você vai ver o anjo de Deus. Se você tiver o fogo, meu irmão, você vai ser alguém imparável. Você pode ter uma história difícil, mas o fogo de Deus arde, e quando arde, meu irmão, já viu garoto apaixonado, já viu gente apaixonada, não se cansa, o fogo não deixa cansar, o fogo tudo tem solução, o fogo pode ter o problema que for, gente mal-humorada ao meu lado, gente pessimista, mas quando você tem o fogo, você só sabe olhar para a solução, nada te para, nada te segura, você tem criatividade, você consegue ver oportunidades, você sabe ser grato por tudo, pelo pouco, pelo muito. Quando você tem o fogo de Deus, você tem maturidade para entender a fase, ainda que a alma grite, mas você sabe, Deus está no controle, você equilibra os pensamentos. Quando você tem o fogo, os teus olhos não perdem tempo em ver os ataques do diabo, mas você olha para a glória. Quando você tem o fogo, você começa a proteger os teus ouvidos do que o diabo diz às pessoas, você começa a proteger a boca, os olhos, e você gasta tempo com o que edifica. Quando você tem o fogo de Deus, você sabe
sabe que é referência, e não é pelo muito falar, mas é pelo que pouco, e esse fogo vai queimando, e daqui a pouquinho esse fogo que mudou sua vida, mudou sua alma, ele começa a te erguer em lugares que ninguém nunca ergueu, e não é para a tua glória não, porque quem tem um fogo sabe que a função é diminuir, quem está queimando sabe que nunca aumenta, diminui, quem está ardendo sabe que nunca fica maior, sempre menor, mas você se alegra, porque enquanto o fogo queima, você fica pequenininho, mas a chama arde, e essa chama não glorifica você, essa chama não glorifica teu nome, essa chama glorifica aquele que começou a boa obra na tua vida, essa chama traz a glória para a Santa Trindade, essa chama traz a glória para o céu, e aí meu irmão, você queima e o céu ganha, você queima e a fumaça sobe, você queima, e aí o reino de Deus é imparável, você é imparável, tua casa é imparável, ninguém resiste ao fogo, resistem a juízes, a advogados, a médicos, a pedreiros, a padeiros, a pastores, a bispos, a apóstolos, a diáconos, a músicos, mas alguém que tem o fogo, o diabo se curva, porque o fogo de Deus atropela, o fogo de Deus consome. Receba agora, receba. Drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Through the dark they softly gleam, carrying every silent dream. I reach my hand but touch the air, yet still I know they're floating there. Falling lanterns light the sky, every heartache left behind. Through the shadows, through the glow, they carry all we long to show. Even when the night feels cold and deep, these lanterns guard the secrets we keep. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story,